erro. Aí, agora eu comecei a gravação, vou falar de novo, tá? Então, quais são as orientações para a atividade avaliativa da terceira etapa? A atividade, ela na verdade vai se focar na construção de um mapa conceitual. Então, a primeira coisa que eu deixo para vocês é o que é um mapa conceitual, aí você tem acesso aqui, né? O mapa conceitual, de maneira bastante resumida, ele é um mapa que utiliza diagramas ou uma ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre os conceitos e as ideias. Ponto. Eu quero que vocês entreguem algo desse estilo. As ideias não são o texto completo, não são um texto grandão. Eu quero que vocês entreguem as ideias daquilo que a gente vai estar falando. Sobre o que eu vou querer esse mapa conceitual e por que eu pedi um mapa conceitual e não um mapa mental. Eu vou querer que você construa para mim um mapa conceitual voltado para a ideia de ligações químicas e as suas propriedades, tá certo? Então, o que você vai ter que ter, o que você vai ter que apresentar no teu mapa conceitual para ele estar certo, para ele valer 10? Ele vai ter que conter o que são as ligações químicas, a definição da ligação química, por que a ligação química acontece. Mesma coisa, tá? Que definição. Depois, você vai ter que colocar, obrigatoriamente, para você definir ligação química, você tem que passar pela regra do octeto. Por quê? Porque a ligação química acontece por causa de uma necessidade de estabilizar. Ela acontece ao acaso? Não, ela segue uma regra. Qual regra que é essa? A regra do octeto, a lei do octeto. Como que essa ligação acontece? Bom, eu tenho a ligação química, ligação covalente, é compartilhamento de elétrons. Ligação iônica, doação e recepção de elétrons. Ligação metálica é o compartilhamento de vários elétrons dentro de uma nuvem eletrônica ou de um mar de elétrons. E depois que você trabalhar isso, você vai procurar para mim, você vai colocar no seu mapa as propriedades das ligações químicas. Isso aqui é simples de se encontrar, tá? O próprio material de vocês trabalha isso de maneira bastante superficial, então eu quero que vocês aprofundem. Vocês vão fazer o teu mapa, começando com ligação química. O que é? Ligação química é tal coisa. Ela funciona através do quê? Regra do octeto. Quais os tipos de ligação química? Covalente, iônica, metálica. E quais são as propriedades? Como é que essas ligações ocorrem? Bom, covalente, compartilhamento. Iônica, doação e acepção de elétrons. Metálica, compartilhamento em nuvem eletrônica. E quais são as propriedades? Por exemplo, ligação metálica. Propriedade, ela conduz eletricidade. Isso é uma propriedade dela. Vocês vão encontrar diversas propriedades e isso é relevante para o nosso conteúdo, tá? Todos os tópicos, quais são os meus critérios? Todos os tópicos acima, eles foram abordados? Quanto menos tópico você abordar, menor a tua nota. O seu mapa conceitual, ele é um mapa conceitual ou você me entregou outra coisa? Você me entregou um resumo? Você me entregou um negócio que está cheio de texto, que não tem uma lógica, nenhuma ordem entre os seus diagramas? Basicamente é entregar o mapa mental. Se entregar o mapa mental e seguir os tópicos que eu estou pedindo, dificilmente você não vai ter nota. O mapa ele pode ser feito em programas online, tá? Ou manualmente. Você pode fazer ele na mão mesmo, na raça, com a folha de papel e a folha sulfite, sem problema algum. Ou você pode simplesmente, né, fazer por um programa de... Tá. Ou você pode fazer por um programa online que você encontrar. Existem vários, e aí eu deixei aqui nessa parte do mapa conceitual, eu deixei a recomendação do que vai dar aqui com o vídeo, tá? Esse vídeo aqui, ele fala sobre o mapa conceitual, como fazer e como usar a ferramenta do Lucidchart, que é uma ferramenta online que pode ser utilizada de maneira gratuita, tá certo? Então, eu já deixo já uma ferramenta recomendada. E aí você vai entregar esse mapa por onde? Você vai entregar o mapa aqui, editando o questionário, atividade avaliativa da terceira etapa. Vim aqui e entregar. Já enviaram um mapa conceitual para mim. Impressionante. Beleza, né? Querem enviar, beleza. Então, dentro do primeiro A, vocês têm tudo isso daqui, todo esse material de apoio. E é lógico, professor, não estou conseguindo fazer, não tô conseguindo entender o que é mapa conceitual. Conversa comigo, manda mensagem,
a gente vai dialogando e a gente chega num consenso do que é o mapa conceitual, a gente chega numa ideia do que a gente pode fazer para tirar suas dúvidas e tudo mais. Tá, beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre a atividade avaliativa? Eu acho que a Mariana Dias é a representante de sala do primeiro A. É a Mariana ou a Letícia? Ou as duas? Ou eu tô falando abobrinha, nenhuma das duas é representante de sala. É eu e a Ana Carolina, senhor. Ô, Ana, desculpa, viu? Perdão, viu, Ana? Eu realmente não lembrava quem eram as representantes. Então, olha, Ana e Letícia, eu agradeceria veementemente se vocês pudessem colocar lá no Conexão Digital, não, desculpa, no WhatsApp de vocês, no grupo de turma, eu acredito que vocês tenham um grupo do primeiro ano, que vocês coloquem que o professor de Química passou uma atividade avaliativa e etc. Isso iria me ajudar bastante aí a, a evitar que a gente tenha problemas de resolução. Nas últimas atividades avaliativas, eu percebi nitidamente que muitos alunos não estão fazendo atividade simplesmente, e para evitar esse problema, eu acho que é válido vocês conversarem com eles também, vocês colocarem essa mensagem. Hoje, eu pretendo conversar com a coordenação e pedir para a coordenação também passar uma mensagem para os pais, tá? Para poder avisar que está tendo atividade avaliativa de química e para não ter erro de resolução de novo. Ah, prazo. Quando que eu vou precisar entregar essa atividade avaliativa? Dia 27/11. Eu coloquei o prazo máximo que eu consigo entregar, que eu consigo pedir, pessoal. Por quê? Porque eu acredito que até dia 30 eu preciso começar a fechar as notas de química, se é que eu não preciso fechar ainda já até o dia 30, tá? Então, dia 27 é realmente o meu limite de tempo para receber atividade avaliativa. Vocês entenderam? Eu preciso que entregue até esse prazo aí para mim. Tá joia? Bom, então, estando todo mundo joia, nós vamos aqui para a nossa semana do dia 16. Hoje, eu tenho um capítulo um pouquinho longo, um pouquinho... Não é um pouquinho, na verdade ele é longo, tá? Envolve vários conteúdos. Eu vou tentar trabalhar todos, e se não der tempo de trabalhar, não tem drama. Na semana que vem eu dou continuidade para esse capítulo, sem problema nenhum, tá? O importante hoje nós vamos trabalhar com uma finalização já do nosso capítulo, envolvendo a polaridade das ligações químicas, que vai envolver também aquela parte de geometria. Vou envolver também as interações moleculares, que é uma propriedade muito interessante da matéria, que vai explicar o comportamento da matéria em vários sentidos diferentes, e também explicar algumas exceções da regra do octeto. Tá? Por que exceções? Porque na última aula houve um exercício que era uma exceção e que eu esperava que vocês fizessem mais perguntas sobre ele. Até agora quase ninguém fez pergunta, acho que só a Bianca, que eu acho que é lá do primeiro B, que me perguntou sobre esse exercício. E hoje eu vou trabalhar eles com vocês para que nós vejamos aí as exceções da regra do octeto. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso material. Dentro do material aqui, eu deixei para vocês um experimento envolvendo polaridade das ligações, que é o leite psicodélico. Bem fácil de se fazer em casa, inclusive. Assim que eu terminar de explicar a polaridade, eu vou mostrar para vocês a questão do experimento, explicar o que acontece no experimento. Mas se você tiver curiosidade para assistir ele por conta, também não tem problema, porque o rapaz já explica mais ou menos, explica por cima ali o que o experimento está envolvendo, quais são os conceitos envolvidos aí no experimento, tá? Já baixou aqui o arquivo. Vou voltar lá, porque eu queria... Aqui, já vou deixar o vídeo aberto para a gente, porque aí a gente consegue visualizar ele legal depois. Beleza, esse é o nosso capítulo 5, então.
continuação dele. Eu vou começar pelas exceções da regra do octeto, porque é algo que provavelmente ficou de dúvida da última aula. E existe uma realidade da regra do octeto que ela não contempla todos os elementos químicos. Eu tenho bastante exceções, tá? Eu vou explicar duas exceções primárias que vocês já conhecem, que é a exceção do hidrogênio e do hélio, do He. E tanto hidrogênio quanto hélio, eles se tornam estáveis com apenas 2 elétrons na camada de valência. E aí, mais uma vez, uma explicação que eu já repeti em outros momentos. O hidrogênio, ele tem, quando ele se torna estável, ele tem lá o núcleo dele, e ele só tem a primeira camada, que é a camada K. A camada K, ela suporta, no máximo, 2 elétrons. Por isso que, quando eu olho para o hidrogênio, quando eu olho para o hélio, que também só tem 2 elétrons na sua camada de valência, ele faz isso porque eles atingem o limite de elétrons daquela camada. Essa é a primeira exceção, a exceção que vocês já conhecem. E aqui dá para explicar o motivo dessa exceção. O que eu não vou conseguir explicar hoje para vocês, por questão de domínio de outros conceitos químicos, que na verdade, dentro de uma teoria, você vai aprender isso só quando você estiver fazendo o curso de Química lá na faculdade, é a exceção do berílio, Be, e do boro, B. O berílio, ele é um elemento com 4 elétrons na última camada, e o boro é um elemento com 5 elétrons na última camada. E tanto o berílio quanto o boro, eles se tornam estáveis, na verdade, perdão, 4 elétrons não. O berílio tem 2 elétrons na última camada e o boro tem 3 elétrons na última camada. Agora eu falei certo, tá? Só para você lembrar, berílio é do grupo 2, boro é do grupo 3. Então faz sentido. Quem está no grupo 2 tem 2 elétrons da última camada. Boro do grupo 3. Boro, que está lá naquele grupo 13, ele já tem 3 elétrons na sua última camada. Qual que é a diferença desses caras? A diferença é que o boro ele vai ficar estável, bastante estável, inclusive, com 4 elétrons na última camada. E o boro vai ficar estável, bem estável, inclusive, também, com 6 elétrons na última camada. Na camada de valência. Só para vocês saberem por que isso aqui acontece. Isso aqui vai acontecer por causa de um fenômeno. Por causa de um fenômeno chamado hibridização. Se te perguntarem um dia, você fala que é por causa de hibridização. Para entender a hibridização, por enquanto não. Nós vamos entender a hibridização lá na frente, quando estivermos estudando orgânica, lá no 3º ano do ensino médio. Por enquanto, a hibridização não é o nosso foco, não é um conceito que nós precisamos entender. Só para deixar isso mais ou menos por cima, a hibridização é uma fusão entre os orbitais S e P dos átomos que eu citei aí. Então, acontece uma hibridização, 2 orbitais sp se fundem e isso forma uma nova configuração eletrônica, uma nova estabilidade eletrônica. E isso acontece só para o berílio e para o boro? Não, acontece para uma infinidade de átomos da tabela periódica. Lógico, dentro da minha limitação de 119 elementos. Mas, dentro do limite do possível, isso acontece com muitos átomos e por isso a gente não vai estudar essa parte por enquanto. Nós iremos estudar essa parte em outro momento das nossas aulas. Ou dentro do curso de Química, quando vocês estiverem fazendo Química. Existe uma outra coisa que acontece, que em alguns materiais vão chamar de ligação dativa, que hoje já é obsoleto usar essa terminação para ela, tá? Ela não chama mais ligação dativa, mas em alguns exercícios, em alguns materiais, vocês podem ver esse nome. O nome correto dela é ligação coordenada,
E também você pode chamar ela, você pode ver isso em materiais um pouquinho mais avançados, o nome retroligação. O que vai acontecer nessa ligação dativa? Acontece que alguns átomos eles conseguem se estabilizar e ainda compartilhar par eletrônico depois de estar estável, só para estabilizar o outro átomo. É o chamado bom samaritano, né? É um átomo bonzinho. Olha só o que acontece no caso do SO3, que era o exercício que vocês fizeram na aula passada. O enxofre é um átomo do grupo 16 que tem exatamente 6 elétrons na última camada, assim como o oxigênio. Beleza, o enxofre, como ele está em menor quantidade, eu sei que ele é o átomo central, ele é o átomo que vai ficar ali no meio. O enxofre que tem 6 elétrons, ele precisa de compartilhar 2 elétrons para se tornar estável. Ele faz isso aqui, ó. Compartilha aqui. Só que tem um problema quando o enxofre faz isso. O enxofre, compartilhando 2 elétrons, ele fica ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o oxigênio também. Teoricamente, ele está estável. Teoricamente, esse cara também está estável. Ah, professor, se ele está estável, ele continua compartilhando elétron? Continua, porque ele faz a ligação que a gente vai chamar de ligação coordenada. Na ligação coordenada, ele vai pegar e compartilhar os 2 elétrons que estão sobrando aqui com esse oxigênio. Esses elétrons ficam compartilhados sem o oxigênio compartilhar nada. Ele simplesmente vai estabilizar o oxigênio. Assim como ele pegar esses 2 elétrons e compartilhar eles com esse outro oxigênio. Isso daqui é o que a gente chama de ligação coordenada. Ao mesmo tempo que esses elétrons são do enxofre, esses elétrons também são do oxigênio. E dentro da ideia de ligação coordenada, a representação que a gente pode fazer é essa. O enxofre faz uma ligação dupla com oxigênio, coordena uma ligação com 2 outros oxigênios. Essa seta é a representação da ligação coordenada. Essas são as nossas exceçõezinhas do octeto, que eu acho relevante que vocês pelo menos conheçam essas exceções aí para o dia a dia de vocês de química. Beleza, professor. Então a gente tem essas exceções, agora a gente vai entrar o quê? Agora que a gente já conhece toda a parte de ligações e geometria, nós podemos entrar no que a gente chama de polaridade das ligações químicas. A polaridade das ligações químicas, ela envolve uma coisa, na verdade ela envolve as interações eletrostáticas entre os átomos da ligação. Polaridade, pessoal, quando você falar sobre isso, imagina que nós temos um cabo de força ou um cabo de guerra. Cabo de guerra é aquela brincadeira da galera puxando de um lado, uma galera puxando do outro, quem puxar com mais força vence esse cabo de guerra. Quando a gente for falar sobre polaridade e imaginar esse cabo de guerra, nós vamos estar falando sobre descobrir, sobre determinar o momento de polo, o momento dos polos da minha molécula. E como que a gente vai fazer isso para momento de polo? É aí que vai entrar nossa molécula, nossas moléculas H2 e HF. Olha só. Essa aqui é a ligação de H2. Essa aqui é a minha ligação de HF. A polaridade, ela vai depender de duas coisas, da geometria da minha molécula e da eletronegatividade do meu átomo. A primeira coisa que a gente vai avaliar é a eletronegatividade. Atenção, ó. O que vai acontecer aqui? Eletronegatividade é a atração
por elétrons. Quando você olha para duas moléculas iguais, por exemplo, hidrogênio e hidrogênio, a força que o hidrogênio puxa para a direita os elétrons para ele, que ele atrai os elétrons para ele, é igual à força que esse outro hidrogênio puxa elétron para ele. Veja bem, se os dois ficarem puxando com forças exatamente iguais, alguém vai ganhar esse cabo de guerra? Eu tenho dois grupos puxando. Os dois grupos puxam com exatamente a mesma força. Não tem vencedor nesse cabo de guerra. Quando não tem vencedor, quando ninguém puxa com mais força para um lado ou para o outro, nós temos uma molécula que não cria polos, que a gente vai chamar de apolar. E atenção, essa molécula aqui é o que a gente vai chamar de ligação covalente apolar. Porque ela é uma ligação covalente e não forma polos. Já a ligação do HF é um pouquinho diferente. Olha só, eu tenho hidrogênio e flúor. O hidrogênio atrai os elétrons para a esquerda com uma certa força. E o flúor é muito mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons com muito mais força. Esse cabo de guerra, quem vence é o flúor. E aí vamos pensar comigo. O átomo que puxa o elétron com muita força, que no caso é o flúor, ele vai ficar mais negativo, porque ele vai atrair mais os elétrons. Então eu vou dizer que ele tem um sigma de polo, um momento de polo negativo. O hidrogênio não puxa elétron para ele. Então o momento de polo do hidrogênio fica positivo. Veja bem, se um puxa com força e o outro puxa com menos força, significa que eu vou criar polos. Essa é uma molécula polar. E aí, a partir disso, você tem capacidade para avaliar qualquer ligação. Pensando no seguinte, pessoal. Moléculas diferentes também têm diferentes eletronegatividades. Logo, se eu tenho duas moléculas diferentes ligadas entre si e uma vai puxar com uma força, a outra com outra menor, eu sei que essa molécula ela é apolar. Ou, desculpa, ela é polar, com uma força maior e uma força menor. Se eu tenho moléculas idênticas, logo as forças são iguais, elas são apolares. Essa molécula, eu vou chamar ela de covalente polar, ou só polar, não tem problema, tá? Por que eu estou falando covalente polar e covalente apolar? Porque na ligação que é iônica, por exemplo, eu tenho Na+, mais Cl- se ligando. Tá vendo que eu estou ligando uma molécula bem pouco eletronegativa e uma molécula muito eletronegativa. Toda ligação iônica é polar. Isso aí não tem como a gente criar uma classificação diferente para isso. Toda ligação iônica é polar. Ligações covalentes podem variar. E ligação metálica? A ligação metálica a gente não classifica nem como polar, nem como apolar por enquanto, tá certo? Essa aí a gente não vai trabalhar com polaridade. Agora eu vou, por exemplo, da geometria, pessoal. Por quê? Olha só essas duas moléculas. H2O, eu tenho ligantes diferentes. CO2 eu também tenho ligantes diferentes. Teoricamente, essas duas são apolares, concordam comigo? Ou, desculpa, elas são polares teoricamente. Essa aqui é polar, essa aqui é polar. Agora, avalie a geometria delas. Se você avaliar essas moléculas sem geometria, elas ficariam assim. Imagina agora um cabo de guerra. O cabo de guerra acontece no meio do oxigênio e no meio do carbono. Quem está puxando é hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro, oxigênio para um lado, oxigênio para o outro. Percebem que pela regra do cabo de guerra, imaginando aquele cabo de guerra, eu tenho forças iguais puxando essas moléculas. As duas seriam apolares. Só que, olha para a geometria dessas moléculas.
Quando é o H2O, a gente tem que lembrar que ela é uma geometria angular. Ela faz isso aqui. Por que ela faz uma geometria angular mesmo? Por causa dos pares de elétrons livres. E aí é que a coisa fica um pouquinho diferente, pessoal. Quando eu analiso aqui em cima, que eu falei que ela era apolar, eu estava analisando só o cabo de guerra entre os átomos. Eu não estava avaliando que eu tinha elétrons também realizando o cabo de guerra. Então aqui, as ligações, quem está fazendo, puxando elétron para um lado e para o outro, são diferentes. O hidrogênio está puxando para um lado e os elétrons estão puxando para o outro. O hidrogênio para um lado, os elétrons para o outro. A molécula de água, ela é polar por causa da geometria dela. E aí você pode pensar, ué, então a molécula de CO2 também vai ser polar? Cuidado, ó. Do CO2, lembra que não sobram pares de elétrons livres. A geometria dela é linear. Com essa geometria linear, realmente, o oxigênio vai puxar para um lado com uma força e o outro oxigênio puxa com a mesma força para o outro lado. Por isso que essa molécula passa a ser considerada como apolar. A água, então, é polar por causa da geometria e a molécula de CO2, ela é apolar por causa também da geometria. E aí uma dica que eu dou para vocês, se eu tiver TPEL, a molécula fica mais polar. Com TPEL, a molécula é polar. Com pares de elétrons livres no carbono, no átomo central, eu tenho uma molécula polar. Sem esses pares, aí eu tenho a molécula apolar mesmo, continua na sua determinação lá pelo cabo de guerra. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa, pessoal. Existe uma regra de dissolução, onde polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Tá gravando, mas eu vou contar uma piada do mesmo jeito, que essa piada fique para a posteridade. Existia 2 ursos caminhando na floresta, talvez eu já tenha contado essa piada para vocês, mas não tem problema, eu vou contar de novo. 2 ursos estavam caminhando na floresta, ou estavam caminhando num lugar lá. De repente, um urso caiu na água. A água que é polar. E ele falou, socorro, socorro, eu vou me dissolver. O outro urso olha para ele e fala, cara, você é um urso, você sabe nadar, você não vai se dissolver. Aí ele falou, mas eu sou o polar. Entenderam a piada? Muito boa, vou esperar ansiosamente as risadas de dó, de pena que vocês vão me dar. Polar, pessoal, sempre dissolve polar. Eu sei, Edson, nem precisa comentar, cara. Apolar sempre dissolve com apolar. Então, por isso que quando você mistura água, que é uma substância polar, com óleo, que eles não se misturam, porque água e óleo são substâncias completamente apolares, totalmente apolar. Água e óleo não, desculpa, água é polar e o óleo é totalmente apolar. Estou pensando besteira aqui. E aí é que fica legal ver o experimento que eu passei para vocês lá no Conexão, ó. Deixa eu compartilhar. Ter uma lista de exercícios com o tema dessa aula e queiram dar algo. Beleza. Primeiro a gente aqui nessa placa de Petri. Algumas gotas de corante. Algumas gotas de corante. Tá, então, só para explicar para quem não escutou, ele adicionou numa placa de Petri uma certa quantidade de leite e depois de adicionar esse leite, ele ainda adicionou agora algumas gotinhas de Pingar corante. aqui desses 3 diferentes que eu tenho. Percebam, ao adicionar o corante, as moléculas elas não se misturam. O leite e o corante não se misturam. Nada aconteceu, né? Mas e se eu pingar uma gota de detergente, o que acontece? Bom, isso acontece... Não vou deixar ele falar porque isso acontece. Mas percebam, pingou o detergente, de repente a coisa começou a se misturar. Vamos ver de novo, ó. Pingou o detergente, começa a se misturar quase que instantaneamente. Elas começaram a interagir com o leite de uma maneira diferente.
Por que isso aconteceu, pessoal? Porque o leite, ele é uma substância apolar e os corantes são substâncias polares, totalmente polares. Por que o leite é polar? É apolar, perdão. Porque o leite está cheio de gordura, tá? O leite é praticamente, tem muita gordura no meio do leite. Então, quando você olha para o leite desse jeito, que pingou o corante e não fez nada, é porque um é muito apolar, o outro é muito polar. Para misturar os dois, qual que é o princípio que a gente usa? A gente usa o detergente. O detergente, ele tem uma propriedade, e aí ela é mais fácil de ser explicada. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum slide em branco. O detergente, pessoal, isso aqui é um comentário lá para o slide para frente. Ele é uma molécula que a gente vai chamar de tensoativa. Essa molécula tensoativa não, perdão. Ela é uma molécula não bipolar também. Bom, ela é uma molécula com função detergente, vai ficar assim mesmo. Essa molécula, ela é uma molécula orgânica muito grande. Vocês podem imaginar que isso aqui tudo são carbonos e hidrogênios, tudo ligado numa grande cadeia carbônica. E aqui na pontinha dele, ele tem um grupo SO3. O que vai acontecer com o detergente? Ele vai conseguir ter uma parte que é polar, que é essa pontinha SO3, e esse pedaço é um pedaço apolar. Quando você pinga o detergente, ele promove a união dessas duas moléculas, ele promove a mistura entre uma molécula que é polar e que é apolar ao mesmo tempo. Por isso que o detergente dá essa diferença. Entendeu, Edson? O detergente é um cara que tem as duas funções. Ele consegue ser polar e apolar ao mesmo tempo. E é por isso, inclusive, que a gente usa detergente para tirar a gordura da panela que está na louça. Se você usa detergente ou sabão na bucha e passa lá na panela, ela vai retirar, porque a gordura que antes não sairia só com a água, ela está misturada agora com detergente e água. O detergente consegue segurar essa gordura e fazer essa mistura entre elas. E aí, por fim, mas não menos importante, nós podemos estudar as interações moleculares. Veja bem, até agora, quando a gente estuda ligação química, quando a gente estuda polaridade, a gente está estudando interações intramoleculares. A interação intramolecular, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, isso. A ligação intramolecular é a ligação química que acontece dentro dos meus átomos. Então, olha só, ligação covalente é uma interação intramolecular, é a interação entre hidrogênio e cloro. A interação intermolecular é entre moléculas. Eu estou pegando duas moléculas de HCl e estou falando, pô, a interação entre essas moléculas é como? Como que essa interação funciona? E aí, vou fazer um experimento aqui com vocês na íntegra. Para isso eu vou entrar pelo meu celular, tá, pessoal? Também. E vou explicando para vocês, enquanto isso aqui, as interações. Só vou precisar de pegar um copinho, mas eu já faço ela com vocês. Calendário. Deixa eu ingressar nessa aula aqui. Aí. Já estou ingressando com o meu celular e eu já explico para vocês algumas propriedades dessas interações. Quais são os tipos de interação molecular? Nós temos 3 tipos diferentes. A força de London, a dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. A força de London é a mais fraquinha que vai existir. Ela só vai acontecer quando você tiver moléculas apolares interagindo com elas mesmas. Por exemplo, eu tenho H2, uma molécula ali de H2, interagindo com outra molécula de H2. Essas moléculas são totalmente apolares, então elas não têm polo nenhum, elas não têm carga nenhuma para ser especificada. Por serem apolares, a interação que vai acontecer entre elas é uma interação fraquinha. Essa molécula vai olhar para outra e vai falar, tanto faz essa ligação aqui, tanto faz essa interação aqui.
Por isso que a maioria das moléculas que realizam forças de London, que tem uma interação fraca, que tem um polo que praticamente não existe, são moléculas gasosas. Por exemplo, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, deixa eu pensar em outras moléculas, as moléculas de hélio. Esses átomos todos formam forças de London, porque eles têm aí uma interação fraquinha entre as suas moléculas formadas. O dipolo permanente ele já é um pouquinho mais forte. Por que ele é um pouco mais forte? Porque acontece exatamente isso que está representado, pessoal. Eu tenho duas moléculas de HCl. A molécula de HCl é uma molécula que é polar, ou seja, ela tem uma extremidade que é positiva e uma extremidade que é negativa. Quando eu tenho várias dessas moléculas interagindo no mesmo recipiente, o polo que é negativo quer interagir com o polo que é positivo. E aí, interagindo, eles criam uma espécie de ligação bem fraquinha entre elas, que nós chamamos de dipolo permanente. A dipolo permanente acontece, então, entre moléculas polares que interagem com os seus pares. O polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo da outra molécula igual a ela. O cloro está se ligando ao hidrogênio. E a última interação, que é a interação mais forte de todas, é a ligação de hidrogênio. É uma interação tão forte, mas tão forte, que ela parece ser uma ligação química, de tão intensa que ela é. Como que acontece a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio ela acontece com FON ligado em hidrogênio, ou seja, flúor com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio, ou nitrogênio com hidrogênio. Essas ligações são as dos tipos ligações de hidrogênio. Como que acontece essa interação? Você tem lá H2O. Fiz errado a molécula. A molécula de H2O, como que ela fica? O oxigênio ele é negativo e os seus hidrogênios são positivos. Quando essa molécula de água encontra outra molécula de água, ela quer interagir com esses outros hidrogênios. Imagina agora que isso vai acontecer com várias moléculas no mesmo recipiente. Isso com interações muito fortes entre elas, tá? Então, essas interações de hidrogênio, elas são tão fortes que elas parecem ligações. Por ordem de forças, a gente vai ter a força de London, mais fraca que a dipolo permanente, que é mais fraca que a ligação ou até ponte de hidrogênio. Uma das formas de chamar ela é ponte de hidrogênio. Olha só que interessante, como que eu observo que essas ligações são mais fortes? Eu tenho 3 exemplos para vocês. O2, que é uma interação de forças de London. H2S, que é uma interação de polo permanente. E H2O, que é uma ligação de hidrogênio. A interação entre as moléculas de O2 é tão fraca que o ponto de ebulição dessa molécula é de menos 183 graus Celsius. Ou seja, essa molécula vira gás a essa temperatura. A dipolo permanente, que já é um pouquinho mais forte, faz com que a molécula de H2S vire gás a temperatura de menos 60 graus Celsius. Já subiu bastante a temperatura, existe uma variação grande de temperatura já. E a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, ela é tão intensa, mas tão intensa, que a temperatura de ebulição da água passa a ser 100 graus Celsius. A diferença de energia dela é muito maior do que das outras moléculas. E
a questão da ligação de hidrogênio vai explicar uma propriedade legal da água. Eu vou pegar lá só um copo rapidinho e já volto. Pessoal, é o seguinte, ó. Para entender o que vai acontecer, eu vou passar aqui para a câmera do meu celular. Aí. Tá desativado. Aí. A câmera do meu celular está com o áudio desativado, mas vocês conseguem me enxergar e eu acredito que eu estou conseguindo me enxergar também aqui na minha foto. Tá certo? Vocês conseguem ver a imagem do meu celular ou não? Estão conseguindo? Aqui do meu lado, em cima de uma toalha para não molhar a mesa, eu tenho um recipiente com água. Conseguem enxergar aí, pessoal? Esse recipiente com água, quando eu adiciono mais água ainda até o limite dele, ele pode dar a impressão que vai vazar, mas vocês vão ver que vai formar uma propriedade muito interessante da água que só acontece por causa das fontes de hidrogênio. A água fica com uma película acima dela. Se eu for adicionando água, praticamente não vaza se eu adicionar de pouquinho em pouquinho. Por que isso? Porque a ligação da água é tão forte, a interação da água é tão forte, que eu consigo colocar um pouquinho mais de água no recipiente e ela mantém a sua interação forte. Pessoal, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido ver aqui, eu não consigo ver direito no celular. Mas eu espero que vocês consigam ver e vou finalizar a aula por aqui, porque vocês também devem ter aula daqui a pouquinho. Então, por hoje é isso. Agradeço a participação de vocês, a presença e a paciência de vocês também, tá certo? Vou parar minha